Então, já começamos a nossa gravação. Gostaria de dizer boa noite a todos. 2 semanas sem ver vocês. Dá saudades. De novo, vocês podem não acreditar, mas dá saudade sim. Quem dá aula porque gosta de dar aula, porque tem vontade de dar aula, sente uma saudade imensa dos alunos. De novo, infelizmente a gente não está presencialmente, né? Eu sempre ouvi já falei isso para vocês, eu vi tantas coisas boas da turma de vocês. Juro por Deus que eu queria estar presencialmente com vocês para discutir, trocar ideias. Vocês estão vendo que eu estou tentando dar uma visão diferente de ecologia, né? Sim. Não como uma ciência básica, não como uma curiosidade, mas ecologia como algo para explicar o que está acontecendo, inclusive explicar o que o ser humano está fazendo no meio ambiente, né? E a ecologia ajuda a explicar tudo isso daí, né? A gente vê, por exemplo, as queimadas agora no Pantanal. Na verdade, eu estava vendo alguns mapas, as queimadas estão concentradas mais no estado do Mato Grosso. E lá, ecologicamente falando, lá já é transição para a floresta amazônica, né? Então, Professor, fala, Evelyn. eu tenho uma dúvida, né? Essas queimadas, elas não têm influenciado na questão da chuva aqui para a parte do sul? É difícil falar. Tem uma certa influência, porque existe um corredor que vai desde o Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, chega a Rondônia até o Acre. Então, é um corredor que se forma de ventos. Algumas vezes a gente tem movimento do sul para o norte e outras vezes do norte para o sul. Depende de época do ano, depende se está uma zona de alta ou baixa pressão, etc. Então, tem algumas vezes que traz umidade da Amazônia, tem outras vezes que leva o frio para lá. Então, por exemplo, em Porto Velho, em Rondônia, ou em Rio Branco, no Acre, Rio Branco de vez em quando dá 10 graus. Claro que todo mundo morre congelado aos 10 graus, né? Lá no Rio Branco, no Acre, mas isso vem de influência aqui do sul do Brasil. Não é tão comum, mas tem. Então, assim, o contrário é difícil falar, porque o que está acontecendo agora? Por exemplo, está chovendo no Rio Grande do Sul. Por que não está chovendo aqui? Porque a gente tem uma massa de ar quente estacionada. E essa massa de ar quente é tão grande, tão pesada, entre aspas, que ela não deixa o ar frio entrar, o ar com mais umidade que vem do sul entrar aqui no Paraná. Agora, se está com problema, se tem alguma influência, essas queimadas na nossa seca, é meio complicado falar. O que a gente viu essa semana, uma notícia que as cinzas das queimadas lá no Mato Grosso estão chegando a Curitiba, né? Então, assim, eu já vi várias observações. Primeiro, a gente está com mais de 40 focos de queimada na região metropolitana. Então, é provável que a maior parte das cinzas que hoje a gente vê aqui em Curitiba não seja do Mato Grosso, mas seja das próprias queimadas da região metropolitana, porque está muito seco, baixíssima umidade do ar, está complicado. Ontem eu fui correr na rua 6:30 da manhã. Eu já estava, não me aguentava por causa do ar quente. Não estava a temperatura muito alta, mas o ar estava complicado. Hoje eu fui correr 4 horas da tarde, estava maravilhosamente bem ou bom para correr, porque o ar estava com um pouco mais de umidade, estava mais frio e tal, estava melhor. Amanhã provavelmente a gente chega a 30 graus de novo ou perto disso. É complicado. A gente tem uma dinâmica diferente agora, isso a gente tem. Quem não acredita em mudanças climáticas, isso é um assunto. A gente vai falar, inclusive, no final da nossa disciplina sobre isso.
Isso é um assunto que tem muita gente que não acredita em mudanças climáticas, mas a gente tem mudanças sim. E prestem atenção, eu vou falar com detalhes para vocês no final do semestre, mas prestem atenção. Quando a gente fala em aquecimento global, a gente não está dizendo que o mundo inteiro vai para sempre, sem sombra de dúvidas, aumentar a temperatura. A gente está falando principalmente de uma confusão climática, porque o aquecimento global vai fazer com que áreas de baixa pressão, que recebem ventos, se transformem em áreas de alta pressão, que mandam ventos. O aquecimento global vai fazer com que os verões fiquem mais fortes e os invernos também fiquem mais fortes. Onde não tinha tufão, vai ter tufão. Onde não tinha tornado, vai ter tornado. E assim por diante. Então, o principal efeito global do aquecimento global, das mudanças climáticas, é a confusão no nosso clima. O que era comum vai se tornar raro, o que era raro vai se tornar comum. Então, a gente vai ter períodos, por exemplo, de seca cada vez mais longos, mas também vai ter períodos de chuva intensa cada vez mais longos, tá? A gente vai continuar tendo chuva, por quê? Por causa da evaporação da água do mar, né? Ela acaba dando um efeito muito importante para chuvas. É só ver o tal do El Niño e Laninha, né? Lá na costa do Peru, El Niño, aquecimento das águas superficiais, daí muda toda a trajetória do clima na América do Sul e em outros lugares do mundo também. Laninha é um esfriamento, e ainda a gente tem um período entre El Niño e Laninha, que é um de neutralidade, né? Então, a confusão climática. Pode ser que as queimadas no Pantanal estejam fazendo algum efeito aqui em termos climáticos? Pode, mas eu não sei te dizer o que. Não sei até quando, não sei nem se tem efeito, só estou dizendo que, teoricamente, talvez seja possível. Agora, na prática, não sei, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo uma inépcia do nosso governo, né? Para atacar esse problema e das pessoas também, né? Que deviam fazer cada vez mais pressão para o governo tentar acabar esse problema. Mas não é, gente, eu vou dizer para vocês, não é privilégio nosso, né? Vocês estão vendo que a Califórnia está debaixo de fogo, né? De novo. A Califórnia queima todo ano. O problema é que o fogo está aumentando cada vez mais na Califórnia. E hoje uma amiga minha da Áustria, ela postou no Instagram, é bem divertido, uma entrevista que o Trump deu para uma TV nos Estados Unidos. Ele falou: veja na Europa. Na Europa tem cidades que vivem no meio da floresta. São cidades florestas. Inclusive são florestas explosivas. Muito pior que o nosso caso. Vocês tinham que ver a entrevista do cara. Assim, doidinho, doidinho. Vamos fazer o quê, né? Paciência. Eu quero desse suco também, Gabriele. Eu quero desse suco aí. Ah, prof. Tá bom o suco? Ô, prof. Fala, Ariana. Eu vi uma matéria, se não me engano, acho que foi na National, de um fazendeiro local ali no Mato Grosso, que ele usa uma técnica, né, que ele, na verdade, ele não queria explicar, né, como que ele faz para o fogo não chegar na propriedade dele, mas é fogo combatendo fogo. Os bombeiros que trabalham com incêndios florestais, eles usam essa técnica de combater fogo tacando fogo. Mas eu não sei bem como funciona isso na prática, né? Então... Tem uma parte da ecologia que é bem legal, que é a ecologia do fogo, né? Então, o que eles fazem, basicamente? Não é que o fogo vai contra o fogo fisicamente, né? Isso não tem nem nexo, né? Porque vai se juntar. O que eles fazem? Eles fazem fogo controlado para acabar com o combustível disponível. Então, por exemplo, se você tem uma área
com uma grande quantidade de matéria orgânica bem seca, isso é combustível. Você não precisa nem jogar fogo para pegar fogo. Algumas vezes dá fogo quase que espontâneo, por exemplo, um aquecimento pelo sol, já que está muito seco e tal, pode dar fogo também. Não é muito comum. Raio, por exemplo, isso é tiro e queda. Um raio começa uma fogueira gigantesca. Então, o que eles fazem? Eles selecionam áreas e daí eles fazem aceros em volta da área. Acero é uma faixa onde que você retira todo o combustível, né? Matéria orgânica seca, e daí você coloca fogo naquela área que você separou. Então, aquela área já não, ela não tem perigo mais de pegar fogo, porque ela já pegou fogo, né? Então, ela não serve mais para começar um fogo e para alastrar fogo. Muitas vezes, eles fazem isso com faixas para não ir fogo de um lado para o outro. Então, antes de começar a temporada de fogo, eles vão lá e colocam fogo controlado. No Parque Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, eles já fizeram muito isso, sabe? Colocar fogo de forma controlada. Então, é por isso que eles falam combater fogo com fogo, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas, olha, sabe aqueles vídeo cacetada que tem um aviso assim, não faça isso em casa. Esse é o caso de não fazer em casa. Gente, você controlar fogo com fogo, você fazer fogo controlado é muito difícil. Tem que ser especialista, tá? Eu já estudei muito, já vi muitos casos pessoalmente e tal. No meu mestrado aconteceu, na minha área de estudo lá em Ponta Grossa, aconteceu de uma área de campo que eu estava estudando pegar fogo no meio do processo, mas foi sem querer. Então eu já estudei isso muito, mas, gente, não é fácil. Né? Eu de longe não arriscaria. Né? Para fazer isso numa propriedade minha, eu chamaria um especialista, ele teria que fazer um projeto muito bem feito, na época certa, isso não pode ser feito na época errada e tal, e também não é qualquer ecossistema, tem que ser um ecossistema onde que tem fogo cíclico. Por exemplo, o Cerrado tem fogo cíclico, todo ano tem fogo. E, aliás, gente, ecologicamente, de novo a disciplina de ecologia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que parece assim um pecado mortal, né? Eu saio daqui direto para o inferno. Mas algumas vezes a gente tem que deixar pegar fogo, gente. E eu não estou brincando. Ecossistemas que estão acostumados com fogo, a gente vai falar também isso um pouco no final do semestre, que estão acostumados com fogo, as espécies evoluem para isso. Então, você pega espécies de solo, por exemplo, que eu estudo há 30 anos, elas já mudam de camada de solo, porque o fogo só fica, ele só tem efeito nos primeiros 5, 6 centímetros, não mais do que isso. Daí elas já vão para baixo. Outra coisa, o fogo cíclico faz com que nunca se acumule muito combustível, matéria orgânica seca, tá? Então eu nunca vou ter muito combustível ali. Então algumas vezes eu brigo mesmo. Vocês sabem como eu sou, já estão se acostumando. Eu brigo mesmo. Gente, tem ecossistema que a gente tem que deixar pegar fogo ou colocar fogo se não der fogo aquele ano. Porque senão, se ficar 2, 3, 4 anos sem fogo, aquilo vai explodir de forma incontrolável. E não precisa ser um ser humano jogando fogo ali. Pode ser um raio, por exemplo. Um raio acaba com tudo. Que vai pegar fogo. Você tem uma camada de serrapilheira seca, muito seca e muito grande. Gente do céu, aquilo vai se transformar em um inferno. Então, algumas vezes, tem ecossistemas que, se não tiver fogo natural aquele ano, o certo é a gente colocar fogo. Daí fogo controlado, né? Colocar em partes, etc., para não ficar totalmente descontrolado, tá?
Professor. Então, fale. É o Gustavo, né? Nome do meu filho. Então, uma das grandes extinções que ocorreram no planeta foi por causa disso, né? Porque, tipo, tinha muita árvore morta no chão, e daí acabou pegando fogo e acabou dando uma explosão muito grande, né? Acabou aquecendo muito a Terra, né? A gente tem que repensar o nosso posicionamento, gente. Por isso que eu estou tentando mostrar para vocês que a ecologia não é só uma ciência básica, é uma ciência aplicada e a gente tem que saber usar muito bem. Tanto para evitar um impacto nosso, como para tentar recuperar os nossos impactos. E até, quem sabe, produzir mais, tentando mimetizar a ecologia, as relações que existem entre os diferentes seres, tá? O ser humano, ele tem um papel gigantesco em qualquer ecossistema hoje, e não dá mais para eliminar o ser humano desse jogo de xadrez. Não dá, ele vai ficar, e o ser humano vai ter uma tendência de ter uma influência cada vez maior. Isso que o Gustavo falou foi um fenômeno natural. Mas hoje o que está acontecendo? Tanto que tem alguns geólogos chamando a nossa era geológica atual de antropoceno, né? Que é uma era geológica influenciada pelo ser humano. A gente tem a capacidade de mudar o ambiente à nossa volta. Por isso a gente tem que estudar muito bem o que a gente está fazendo e como que a gente pode fazer para as nossas atividades. Eu sempre falo, a gente precisa comer, a gente precisa madeira, a gente precisa tecido, a gente precisa aço, a gente precisa combustível, energia elétrica, né? Senão, como que a gente vai ter aula aqui, por exemplo, né? A gente precisa de tudo isso. Mas como que a gente vai influenciar o meio ambiente à nossa volta para obter isso? Impacto a gente vai causar. O que a gente tem que pegar, aprender com a ciência e ecologia, como usar a ecologia para provocar cada vez menos impacto. E até melhor, como usar a ecologia para recuperar ambientes que a gente já fez porcaria lá atrás, tá? Então a ecologia não é uma ciência básica, ela é uma ciência hiper aplicada. E hoje, inclusive, eu vou falar muito sobre isso, porque a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos. Professor, Gente, fale, Robson. O senhor vai falar alguma coisa sobre as sementes que só nascem depois das queimadas, alguma coisa na sua matéria, mais para frente? Lá na frente, lá no final da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre ecologia do fogo, tá? E vamos falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem o caso aqui no Paraná, né, no sul do Brasil, da Bracatinga, né? Que, se eu não me engano, é Mimosa escabrela, eu acho que é o nome científico da Bracatinga, não me lembro. Mas a Bracatinga, ela tem uma semente muito pequena, mas com um envoltório muito duro. Então, a Bracatinga, por exemplo, se planta a lanço, né? Você lança as sementes da Bracatinga, mas você tem que fazer um pré-tratamento. Uma das maneiras é um pré-tratamento químico para quebrar aquela casca em volta da semente e poder permitir que a semente ela absorva água, né? Sofra intumescência para daí ela germinar. Ou a gente pode botar fogo. Então, sempre foi tradicional você fazer o plantio ou a semeadura da Bracatinga a lanço, jogando semente, né? E botar fogo naquela área. Porque daí esse fogo quebra a dormência, quebra aquela camada em volta da semente da Bracatinga, né? E tem muitas outras plantas, né? Mas tem muitos organismos diferentes, não só plantas, não só sementes, que têm adaptações, né? A gente vê, por exemplo, as minhocas lá no Cerrado, elas entram como se fosse numa diapausa. Elas penetram no solo um pouco mais fundo e fazem uma câmera, a gente chama de pera, é como se fosse uma pera dentro do solo, e elas se enrolam ali, entram como se fosse
É uma diapausa, é difícil falar isso porque é um pouco complexo o comportamento delas. Tanto que o pessoal que coleta minhoco-sul no Mato Grosso, por exemplo, aquelas minhocas bem grandes, né? Eles coletam mais nessa época. Você anda de carro no Mato Grosso, nessa época de seca, você vê barraquinhas ao lado da estrada vendendo minhoco-sul. É super fácil, porque, inclusive, elas são várias minhocas que ficam ali paradinhas, é muito fácil coletar. E assim por diante, tem vários organismos que têm adaptações Professor, em relação ao fogo. Fale. Beleza, professor, eu obrigado. achei uma foto aqui da. Deixa eu mostrar. Essa daqui? Essa, eu acho que é Bracatinga, não é? É, É. aham. É pelas folhas. Eu estou vendo pelas folhas, são aquelas folhas compostas, né? Ó, Mimosa escabrel. Sabe que é tão difícil de ver flor de bracatinga? Porque a bracatinga, ela é uma ótima madeira para fazer enxada, essas coisas assim, e também fazer carvão, né? É uma espécie que cresce muito rápido, então quando o tronco atinge um certo perímetro pequeno, eles já cortam para fazer uma série de coisas. Então, quando vocês vão pegar um martelo, por exemplo, vão pegar uma enxadinha com um cabo de madeira, provavelmente é bracatinga, tá? Que foi cortada relativamente cedo para fazer aquele cabo. Bom, nossa, são assuntos legais, né? Dá vontade de ficar conversando assim. Só pra mim que o professor travou? pra mim Pra também. todo Eu achei que a internet tinha caído, até fui Eu olhar. também achei que meu PC tinha bugado também. Ai, dele. Avisei no WhatsApp, ai, será que ele ele tá ai, não falando passou. sozinho? Será que ele percebeu que a internet caiu? Não sei, eu vou. Depois de 5 minutos percebe. Evelyn, avisa ele no WhatsApp. Professor, você está congelado na minha tela. Acho que ele reconectou, caiu. Congelado. Avisei. E agora até saiu. Eu acho que Ele até ele percebeu, eu acho. É engraçado isso. Tipo, que ele ficou congelado com um sorrisinho na cara ainda. Vamos abrir a câmera e todo mundo fica internet. parado. Achei que era a minha internet que eu perguntei. Eu falei assim, ué, será que é a minha internet que tá ruim? Ai, ai. Ele falou pra para vocês ficarem que ele perdeu a conexão. Oi, Evelyn, o professor liberou a gente mais cedo, cara. Vamos embora. O que a gente tá fazendo aqui? É verdade. Eu vou falar, professor, o pessoal tá saindo. Oh, a aula tá sendo gravada, gente. Olha o que vocês vão falar, hein? O professor liberou a gente antes do intervalo. Ai, ai. Mas ele corta depois, eu acho, essa parte. Esperamos, né?
Nossa, que silêncio que vocês estão. Atenta esperando a aula. Vai que a gente fala alguma coisa, a professora aparece. E tá uma algazarra na aula aqui. Todo mundo com a tela ligada, jogando papelzinho virtualmente um no outro. É verdade, né? Pessoal, vocês poderiam abrir a câmera pra gente se ver. Vamos fazer uma challenge jogando papelzinho um no outro. Vamos. Ele falou que vai ter que reiniciar o computador dele. Socorro. Só porque ele falou no início, bem no início, quando estava eu e o Adalberto, só ele comentou que era bom entrar antes para não ter problema com conexão. É o karma. Tá. A Evelyn tá escrevendo o TCC dela aí, ó. Não duvide. Eu tenho que enviar amanhã. Nossa senhora, a Evelyn tá... Não me fala em TCC que dá vontade de chorar. Pois é, Maria. Eu já tô chorando. Eu tô escrevendo e chorando. E escutando música triste pra afogar minhas mágoas mais ainda. Evelyn, tem uma música do Akon, aquela Lonely, que tá em versão brega funk. É ótimo pra chorar e ficar sarrando. Meu Deus. Será que existe alguém que tá de boa com o TCC na nossa turma? Olha, enfim, né? TCC nunca dá pra deixar a gente de boa. Cada e-mail que o Gavinho responde dá vontade de chorar. Com 500 correções. Eu sempre acho que tá super top, daí ele manda com um monte de correção. É bem triste. Então, eu por enquanto tô bem tranquilo, assim, eu tô me deixando pra me desesperar lá no final, que daí vai dar mais emoção, tá ligado? Que pesado. Eu tô tranquila. Não tô desesperada, na verdade. Desesperado. Eu estou. tô, tipo, Eu troquei de tema de orientador essa semana. Então eu estou bem Meu desesperada. Deus, Evelyn. Porque Nossa o Senhora. Gav falou que eu ia ter que fazer tudo do zero mesmo. Então eu já troquei tudo de uma vez, né? Já que eu vou ter que fazer do zero de novo, então vou fazer de outro tema. Segurem a É isso gafe que que é eu foda. fiz. Eu adicionei, Não, é a unidade. adicionei outro professor como co-orientador do meu TCC, sem comunicar o Gavinho, ele veio uma comida de rabo. Porque ele falou que o trabalho é em equipe e a gente deveria ter decidido isso juntos. Então, né?
ou acho que não só o meu, mas o da Ari também deu problema, porque a faculdade não tinha o material que a gente precisava para fazer análise, e daí o meu foi pro beleléu, porque não dava nem para fazer revisão bibliográfica do meu tema. Tinha opção, daí o Gavinho falou que eu ia ter que fazer tudo do zero. Nossa Senhora. Tinha o meu trabalho do ano inteiro, né? Mas tudo bem. O meu ainda eu aproveitei praticamente tudo. Só vou ter que enfiar mais coisa, né? Do que estava programado. Sim. Daí eu mudei umas coisas da introdução, mudei algumas outras coisas, tipo, ali na fundamentação. Mas daí eu mandei ontem para ele, daí ele já me respondeu. Ele falou que tá ok. Daí ele vai ver mais uns outros negócios para eu escrever. Tá vendo que eu vou ter que escrever umas 500 páginas. Triste. Diz ele que de fundamentação teórica a gente tem que ter de 8 a 15 páginas, só na fundamentação teórica. Mas depende da revista, né? Que nem a revista que eu vou publicar, ela exige no máximo 25 páginas só. Não pode ultrapassar. Então, tipo, né? Dependendo aonde você vai publicar. Como que vocês estão vendo esse negócio da revista aí? Porque eu tô perdidinha. Ele falou pra eu olhar a revista da Uni Andrade, não entendi bolhufas. O professor Klaus passou a revista. Daí eu entrei lá na revista que ele passou lá. E aí lá tinha todas as normas, tudo especificado, até como eles avaliam para publicar. Daí eu tô seguindo o que tá lá na revista. Daí ele falou pra eu já ir fazendo do formato da revista pra não ter 2 trabalhos, né? Daí eu tô fazendo no formato dela. Mas aí, gente, eu ainda vou xingar o Uni Andrade. Pode ter certeza. O que eu mais fiz durante esses anos foi xingar eles, né? A Ari vai xingar até na formatura, vai estar pegando canudo lá. Vocês que vão se fuder, seus filhos de uma puta. Pode ter certeza. Eu não duvido. Que ela leve Não uma duvide mesmo. ainda. Não, eu vou levar Eu não dependeu de banner. vocês, filhos da puta. Né? Eu vou levar um banner, um alto-falante, aqueles carros de som lá, alegórico lá, e vou xingar eles. Vou mandar ler todos os e-mails que eu mandei para eles já xingando. Quanto ódio nesse coraçãozinho. Ah, eles não viram ainda o que meu ódio é capaz de fazer. Ô, louca, Ariane. Fiquei com medo agora. Capaz de tacar fogo lá. Espera a gente se informar, daí você faz o que você quiser. Não, com certeza. Depois que eu me formar, eu taco fogo, derrubo. Falando em formatura, será que a gente vai ter colação de grau esse ano mesmo? Tipo, só a gente? Vai ser online. Eu acho que se tivesse, era online, igual as outras instituições estão fazendo. Imagina que lindo! Ó, o canudo pra você aí, ó. Segura mentalmente. Uma challenge da colação. Muito sacanagem, né? Só no nosso ano pra acontecer uma coisa dessas. Não, e detalhe que o meu último ano do ensino médio também foi assim, teve tudo aquelas greves lá, e eu nem fui pro colégio direito. É injusto, porque daí a gente não vai poder comemorar. A gente teve tanto sofrimento, não vamos poder comemorar. Gente, o professor falou que ele teve que reiniciar o modem e ele está esperando. E daí ele falou que se não der, daqui 5 minutos ele me avisa se vai dar certo ou não. Se não der, daí ele vai ver um jeito pra gente repor esta aula, beleza? Beleza. Esperem aí. Gente, lembrando de um negócio, de um evento atípico que nem esse, vocês lembram aquela vez que a Marise, ela tinha trocado com uma pessoa, alguma coisa assim, e daí ninguém foi pra aula? Eu lembro. Ai, eu lembro. Foi sacanagem.
Mas também, né, nem avisou a gente. Tipo, a gente achou que ela não ia e não ia, ninguém ia substituir, ela não deixou claro. Então, que isso? Peraí que eu tô falando com a minha avó. O professor já está entrando, gente. Sim, senhora. Nossa, gente, falem alguma coisa, tá muito silêncio. Gente, e a nossa formatura? Vamos falar da formatura. Não sei se vocês estavam falando, mas. Será que vai rolar a Então, formatura? gente, eu acho que não vai rolar, porque é a faculdade inteira lá, não é? Não. Pra colação, acho que é, mas É, eu acho que. a festa. Olha o Essa prof! O professor entrou? Prof, Entrou. você tá sem. Aí, ligou o som. Gente, me desculpem, tá? Olha, vocês sabem aquele velho papo de é a primeira vez que me acontece? É a Só primeira porque vez o que me professor acontece. comentou. Lembra que o professor comentou no início da aula? Eu gosto de entrar antes só para não dar problema na conexão? E Viu? deu, e deu. Perdão, gente, eu reinicializei meu computador, daí eu tive que reinicializar o modem, tá? E agora deu, graças a Deus. Vamos começar a aula está sendo gravada ainda, vamos ver o que vai aparecer depois na gravação. Mas então eu vou começar agora com a nossa apresentação, tá? Então, para a gente não perder mais tempo, eu quero que alguém me fale se está vendo o slider. Alguém pode me falar? Eu Sei, tava. agora Agora eu não sim. tô mais vendo. Eu só tava vendo antes. Tá. Agora, vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Então, pessoal, de novo eu peço desculpas. Realmente é a primeira vez que aconteceu de a minha conexão cair. Poxa, desde março e eu dou aula todos os dias, algumas vezes, muitas vezes, 2 vezes por dia. Então é estranho isso. Tá, todas as orientações que eu fiz nunca caiu e agora caiu. Mas vamos lá. Hoje nós estamos na semana 7, que são ciclos biogeoquímicos. Pessoal, o que um organismo precisa? Ele precisa de duas coisas básicas: energia e nutrientes. Esses são os dois recursos essenciais. É claro que entra água, entra sol, entra um monte de coisa, né? Mas para todos os organismos, eu sempre vou precisar de energia e nutrientes. Se lembram lá da primeira lei da termodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica, que fala que a quantidade de energia e nutrientes é igual no planeta inteiro, ela não sobe nem desce, e que tanto nutrientes, mas principalmente energia, não é totalmente aproveitável, daí uma parte da energia
se transforma em energia inútil, né? Ela é perdida, essa segunda lei da termodinâmica. Então, todos os organismos precisam de energia e nutrientes. Vai depender, essa energia e esses nutrientes entram no indivíduo e vai depender de uma série de condições no ambiente à volta dele. Ele vai gastar isso para manutenção e para o seu desempenho biológico propriamente dito, né? Então, sobrevivência, crescimento corpóreo, atividade, reprodução e etc. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que os nutrientes são elementos químicos essenciais que vão participar em qualquer organismo, na estrutura daquele organismo, né? Esqueleto, músculos, e todo o resto, todos os órgãos que a gente tem, e nos processos vitais. Os nutrientes auxiliam que os processos vitais aconteçam. Então, a gente pode pensar assim, a disponibilidade de energia, mais a disponibilidade de nutrientes, sob influência das condições ambientais, vai determinar padrões de distribuição e abundância de organismos. Então, se a gente começar a analisar cada ecossistema diferente, e eu estou falando com a presença ou não do ser humano naquele ecossistema, tá? A gente vai ver que a energia, mais nutriente, mais tudo que acontece em volta, por exemplo, quantidade de água, se é solo, se tem muito sol, se está mais quente, se está menos quente e assim por diante, esses 3 itens é que vai dizer se em um lugar tem mais organismos, se em um lugar tem menos organismo, se em um lugar tem mais biodiversidade, se em um lugar tem menos biodiversidade. De novo, estando o ser humano ali ou não, tá? Então, se a gente analisar nessa ótica, a gente vai ver que os nutrientes, eles têm uma trajetória cíclica de transferência. Se lembram lá de que foi a última aula, energia nos sistemas ecológicos, onde que a gente viu a pirâmide ecológica, a gente viu a cadeia alimentar passando energia e nutrientes de um ponto a outro nessa cadeia. E isso é a base de qualquer ecossistema. Se eu não tenho essa transferência tanto de nutrientes quanto de energia, então, na aula passada, na última aula, 2 semanas atrás, a gente viu o caso de energia. Agora, a gente vai ver o caso de nutrientes. Assim como na questão de energia, o ser humano, ele também pode alterar de modo muito drástico os padrões desses ciclos de nutrientes. É o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Ele pode afetar o fluxo, como o nutriente vai de um ponto para outro na cadeia alimentar, de um ponto para outro no ecossistema. E o ser humano também pode afetar os depósitos de nutrientes, né? O grande caso típico é o solo. O solo é um depósito de nutrientes. E o ser humano pode alterar isso de forma, inclusive, muito drástica. E a gente pode ver essa alteração, pessoal, tanto em questões locais, quanto em questões regionais, quanto em questões globais. Vai depender exatamente de qual ecossistema que a gente está vendo, de qual nutriente que a gente está vendo e assim por diante. Mas a gente sim tem uma capacidade de alterar, capacidade gigantesca de alterar esses padrões de ciclagem. Quando a gente está falando de ciclagem de nutrientes, alguns chamam de reciclagem de nutrientes. É difícil você falar em reciclagem, porque isso é um processo natural, que sempre vai existir e sempre vai existir naqueles pontos, tá? Então, não é a mesma coisa de reciclagem como a gente faz reciclagem de papel, de aço e assim por diante, né? O que a gente chama de ciclagem de nutrientes é o movimento desses elementos, os nutrientes, e compostos inorgânicos que tenham esses elementos que são essenciais
a vida no ambiente. Então, vocês podem ver, isso parece um pouco complexo, mas não é tão complexo essa figura, não. Então, a gente tem em um ecossistema, por exemplo, a gente tem os autótrofos, né, aqueles que produzem o próprio alimento, plantas, né, são lá na nossa cadeia alimentar, os produtores, que vão absorver luz do sol, junto com água e nutrientes que estão naquele ecossistema, vão produzir biomassa. Daí eles vão respirar, daí vai se perder biomassa nisso. Daí eles vão servir de alimentos para os heterótrofos, né? Os consumidores primários, secundários e terciários. Esses nutrientes que estão armazenados no ecossistema, eles também podem sofrer importações, né? Eu posso importar nutrientes de um lugar para outro. Querem ver algo que o ser humano faz? Adubação na agricultura. Ah, mas a adubação mineral é assim? Claro que é. A adubação orgânica também é assim. Quando você pega um adubo orgânico e traz para algum lugar, você também está alterando o pool de nutrientes. Mas a gente também pode ter exportação de nutrientes. Alguém aí gosta de comer milho cozido, milho verde? Vocês estão comendo nutrientes que vieram... Quem que falou? Eu. Eu quem? Eu não estou vendo ninguém. Ariane. Você gosta de comer milho verde cozido? Eu gosto. Minha filha também adora. Eu, de vez em quando, como. Não sou fã número 1 disso, mas minha filha gosta muito. Sabe o que vocês estão comendo? Vocês estão comendo nutrientes que vieram de outro lugar. Eles foram exportados de um lugar, de um pool, de um depósito de nutrientes, até chegar na casa da Ariane. E daí a Ariane vai comer. Ah, mas professora, a Ariane está pecando contra o meio ambiente. Não, a Ariane está fazendo uma atividade normal que ela precisa fazer para sobreviver. Ela precisa consumir nutrientes e consumir energia, tá? Os próprios heterótrofos perdem, eles exportam de um lugar para outro, eles perdem por respiração também, e assim por diante. E no próprio ecossistema a gente tem uma circulação muito grande de nutrientes de um compartimento para o outro, uma circulação interna também, tá? Então, dependendo do sistema, essa ciclagem de nutrientes pode ser extremamente séria. Vocês querem ver? Eu posso ter transporte físico, por exemplo. Uma fonte muito grande de certos nutrientes, não todos, tá? Não todos, são os vulcões. Então, quando o vulcão explode, ele traz nutrientes lá de baixo para a atmosfera. Esses nutrientes, eles são depositados na forma de cinzas ou na forma de lava, que daí vai formar rocha, que daí vai sofrer intemperismo, quer dizer, aquela rocha vai se quebrando por ação físico-química, ação biológica, em pedaços cada vez menores, até liberar nutrientes. Os ventos são muito importantes nessa dinâmica. Vocês sabiam que, por exemplo, os Estados Unidos recebem por ano milhares e milhares e milhares de toneladas de areia do deserto do Saara? É sério. Aqui no Brasil, a gente recebe areia do deserto da Namíbia. O Nordeste brasileiro também recebe um pouco de areia do deserto do Saara. Então, o que é isso? Isso são fenômenos climáticos macro, né, que são globais, que vão levando transporte físico de um lugar para o outro. A erosão, ela leva para corpos de água, que leva até os rios que vão desembocar nos oceanos, tá? A crosta terrestre, vocês sabem muito bem que ela se mexe, as diferentes placas tectônicas, e isso pode liberar nutrientes tanto para o solo quanto para os oceanos. Os oceanos, eles têm
um fenômeno chamado de ressurgência ou suspensão dentro da coluna de água, que nutrientes que estão nos sedimentos, eles podem subir para a coluna de água, e assim por diante. A gente tem milhões de fenômenos físicos que ocorrem levando nutrientes de um lugar para outro. Mas eu posso ter uma série de transformações químicas, ou melhor, principalmente transformações bioquímicas, né? Micro-organismos que agem, transformações onde que elementos químicos, compostos químicos reagem uns com os outros e assim por diante. Então, eu tenho matéria orgânica viva que, quando morre, ela vai ser fragmentada, já vou mostrar daqui a pouco. Uma parte vai ser decomposta por micro-organismos que vão liberar esses nutrientes de volta. Nossa, e assim por diante. E eu tenho, aí eu vou puxar para o meu lado de novo, gente, vocês que me desculpem, eu vou puxar para o meu lado. Um grupo muito importante para esse processo de transformação, para essa ciclagem de nutrientes, são os chamados decompositores, né? E toda a camada de decompositores começam com certos animais que vão fazendo a diminuição da matéria orgânica, a decomposição mecânica da matéria orgânica. E daí entram os fungos e as bactérias para fazer os processos bioquímicos finais de liberação dos nutrientes de volta para o solo, o que a gente chama de mineralização da matéria orgânica. Então, quando uma árvore cai, ela tem moléculas muito grandes, lignina, celulose, hemicelulose, são moléculas gigantescas. Os fungos e bactérias, eles produzem enzimas para degradar essas moléculas, só que a árvore está inteira. Os fungos e bactérias não conseguem chegar lá. Então, uma série de organismos, primeiro processos físicos, né, que vão quebrando aquela madeira, né, uma série grande de organismos, de animais, vão agindo ali até decompor aquilo em pedacinhos cada vez menores. Olha aqui, os dois grupos mais bonitos que existem são os ácaros de solo, principalmente os oribatídeos. Esse daqui que está desenhado aqui, depois vocês podem ver com mais calma, é da superfamília Opioidea, provavelmente uma ópia, gênero ópia, não tem nada a ver com drogas, tá, gente? É um ácaro de solo muito bonito, marrom, e ele é na evolução, né, na cadeia de evolução, ele é um dos ácaros mais novos que existem. E aqui, colêmbulos, né? Esse daqui é o entomobriomorfa, né? É o tipo, não dá para ver qual espécie, não dá para ver nem qual gênero que é. Mas tem uma série de outros organismos. Os Protura, não sei se já viram, os Protura são muito parecidos com colêmbulos, mas não tem certas estruturas que o colêmbulo tem, mas o legal do Protura é que eles não têm antenas, mas o primeiro par de pernas sempre está para frente. Então, parece que ele tem antenas, mas é um primeiro par de pernas. Os Diplura, os Sínfila, eles são considerados apterigotas. Lá, quando eles eram ainda classificados como insetos, eles eram apterigotos, aqueles que não têm asa. Daí eu tenho as minhocas, por exemplo, aqui um megadrílide, que são minhocas bem grandes, os inquitrídeos, que são minhocas bem pequenas, e daí eu tenho os isópodas, opilhões, anfípoda, aquilópoda, diplópoda. No solo, a gente tem mais de 30 grupos de animais diferentes e que atuam, tem um papel importantíssimo nesse processo de decomposição,
tanto de matéria orgânica vegetal quanto de matéria orgânica animal, diminuindo o tamanho, para que daí as bactérias e os fungos possam atuar e terminar a mineralização da matéria orgânica. Daí o que acontece? Os nutrientes ficam disponíveis na solução do solo. Daí os produtores, plantas, por mecanismos bioquímicos, eles conseguem puxar esses nutrientes que estão na solução do solo, na água do solo, tá? Precisa ter água para as plantas puxarem, e daí volta o ciclo de nutrientes. Perdão. Gente, sem esses organismos, eu posso ter fungo e bactéria, mas elas não vão ter tão grande produtividade como se eu tivesse esses organismos ali no solo, tá? É um conjunto de ações que vão fazer a ciclagem de nutrientes. A gente, pensando numa macrovisão, né? A gente pode olhar assim, a gente tem processos geológicos que entram daí muitos processos químicos e físicos, que daí vão, junto com os compartimentos do planeta, né? Solo, ar, água, eles vão acabar liberando nutrientes para os processos biológicos, tá? E os próprios processos biológicos também podem ter um fator, uma importância muito grande na ciclagem de nutrientes. Então, eu tenho compostos orgânicos e inorgânicos disponíveis, geologicamente falando. Orgânicos, turfa, carvão, óleo. Inorgânicos, calcário e vários minerais. Os orgânicos, eles vão sofrer erosão natural, ou, se usados como combustível, né, eles vão sofrer a queima. Daí eles podem entrar tanto no solo quanto no ar. Os inorgânicos, eles podem sofrer intemperização, é aquele processo que eu já falei, onde que a rocha, que tem um monte de nutrientes dentro, ela vai sofrer ação da temperatura, da água, dos micro-organismos, quebrar em pedaços bem pequenos, assim, ao longo do tempo, né, até formar o solo. Podem sofrer erosão ou formar rocha sedimentar. E daí eles vão entrar no compartimento ambiental hidrosfera, água, litosfera, pedosfera, solo e atmosfera. E a partir disso é que eles entram nos processos biológicos. Então, por exemplo, nutrientes que estão no ar, eles podem, através da fotossíntese, através da assimilação, entrar no sistema biológico com algas, plantas, bactérias autotróficas, que vão servir de alimentos para os animais, que daí vão se transformar, vão morrer, assim como plantas e bactérias, vão se transformar em detritos, vão ser decompostas por micro-organismos, daí vão voltar para o sistema. Esses micro-organismos vão inserir novos nutrientes no solo, que daí vai voltar para a planta através do próprio solo ou da atmosfera e fechar o ciclo, tá? Professor, fale. O processo de fossilização, ele é um processo biogeoquímico? A fossilização, eu não sou especialista nisso, tá? Por favor. Mas a fossilização é a substituição da matéria orgânica por um mineral, tá? Então, quando o corpo morre, ao longo de muito tempo, ele em contato com o solo, e daí tem que estar, para se tornar fóssil, tem que estar em contato com o solo, e com solos muito específicos, numa condição muito específica, alguns elementos químicos que estavam no solo migram para aquele osso. Isso não se dá com pele, com cabelo, essas coisas, só se dá com osso, tá? Então ele migra para aquele osso. E daí a matéria orgânica é perdida, tá? Então, uma substituição da matéria orgânica por minerais, e aqueles minerais permitem a formação dos fósseis. Mas, professor,
a gente já viu lá fóssil que aparece até a marca, o padrão da pele, do couro, né? Isso é um outro tipo, né? É quando eu tenho rocha sedimentar. Eu tenho uma camada de rocha, por exemplo, barro. Daí o bicho cai em cima e fica ali. Daí vai mais barro em cima. Esse barro, ao longo do tempo, pode se tornar rocha. Então, eu tenho uma camada de rocha e outra camada de rocha. São sedimentos que foram se acumulando em camadas. O que você vê é a impressão do bicho na rocha. Você não vê o bicho. É só a impressão, como se fosse um negativo. Aqueles negativos de foto, né? Então, é outro sistema. Mas, assim, é um ciclo biogeoquímico, sim, mas é diferente do que a gente está vendo aqui, tá? Aqui eu tenho uma ciclagem de nutrientes entre vários compartimentos. Na fossilização, eu tenho uma substituição de elementos do osso por outros elementos minerais que estão ao redor daquele osso, fisicamente falando, né? Não é um ciclo completo, é só uma partezinha. Quem que foi que me perguntou? Fala o nome aí. O Gustavo, professor. Entendeu, Gustavo? Sim, entendi. É bem complexo, tá? Não é qualquer ambiente que permite fossilização, tá? Aham. Tem que ter uma série de elementos no solo em volta, senão não vai ocorrer fossilização. Senão a gente ia achar fóssil em absolutamente todo lugar, ia tropeçar, fazer um buraquinho e ia ter fóssil, né? Então é mais Sim. complicado. Beleza, Professor, então, professor, obrigado. Fale. eu tenho uma dúvida. O processo natural da água de purificação é um processo biogeoquímico? Tipo, quando por exemplo, tem um rio ali que está poluído. E aí, com o passar do tempo, ele passa por vários processos naturais mesmo, né? Eu li, não sei, não lembro aonde. Foi no ensino médio. Que aí ele vai, com o passar do tempo, né? Se você não continua jogando poluentes, essas coisas assim, ele consegue voltar, assim, tipo, ficar puro e tudo mais, e ter vida ali. É um processo biogeoquímico esse ou não? Foi a Evelyn que falou? É. Aham. Evelyn, ótimo. Não é muito comum falarem isso, mas é um processo biogeoquímico. Então a gente chama de resiliência do ecossistema, tá? Ele é resiliente, ele é resistente a transformações. Por exemplo, se vocês pegarem o Rio Barigui ali, ecologia pura, pegarem o Rio Barigui e não jogarem mais nada no Rio Barigui, né, assim, de poluente, só entrar água boa no Rio Barigui. É lógico que esse tempo não é curto, ele é relativamente longo. Ele vai voltar ao que era antes. Então, por exemplo, 20, 30, 40 anos, ele vai voltar ao que era antes sem precisar fazer nada. O grande problema é que a gente precisa parar de jogar poluentes, né? Porque cada poluente que a gente joga, cada vez que a gente joga algo, a gente provoca o impacto, provoca o impacto. Então, ele não tem tempo de se recuperar. Mas é um processo, é um ciclo biogeoquímico, sim, porque os micro-organismos que estão ali vão atuar na decomposição da matéria orgânica, eles vão atuar na não biodisponibilidade de certos elementos tóxicos e assim por diante. É um ciclo biogeoquímico, sim, levando em conta várias coisas diferentes aqui desse quadro que a gente está vendo aqui, tá? Mas bem interessante. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: isso daqui é só uma forma geral de representar, né? É bem geral, inclusive, gente. Vamos tomar cuidado. Que cada ambiente tem um ciclo biogeoquímico diferente, em uma intensidade diferente, com elementos, com intermediários diferentes. Então, isso não tem uma regra única. A gente tem que estudar ambiente por ambiente. O que o ser humano pode fazer? O papel do ser humano aí, eu falo fazer de mal, tá? Como um mal, ruim. Ele acelera o movimento desses, no ciclo, acelera o movimento desses materiais, né? E daí os ciclos
que eram considerados perfeitos, quer dizer, com todos os seus intermediários funcionando muito bem, já vou mostrar alguns exemplos desses, ele acaba se tornando imperfeito. Ou mesmo ele para o ciclo no meio. É o que a gente chama de acíclico. A é negação. Cíclico é o ciclo do nutriente. É a ciclagem do nutriente. E daí, gente, isso pode provocar tanto a carência de um elemento naquele sistema, como pode provocar o excesso do elemento naquele sistema. Então, por exemplo, se a gente pratica uma agricultura predatória, só tirar, a gente está quebrando esse ciclo, está tornando ele imperfeito. Por quê? A gente planta soja, milho, feijão, arroz, né? Arroz está tão caro, inclusive, né? A gente planta tomate, a gente planta verdura, mesmo em sistemas, eu não estou falando daquelas fazendas gigantescas, monocultura, não, eu estou falando até na casa de vocês, né? Se a gente planta e só tira, planta e só tira, planta e só tira, a gente vai provocar uma carência de certos elementos naquele solo. Querem ver uma coisa que vocês podem estar fazendo em casa? Eu discuto isso já há muitos e muitos e muitos anos. O pessoal corta a grama na casa e varre a grama. E coloca lá para a prefeitura levar embora. Inclusive, coloca dentro de saco plástico, que eu acho isso mais absurdo ainda, né? Mas coloca lá. O que eu estou fazendo, gente? Na minha casa, eu estou exportando nutrientes. Eu estou quebrando um ciclo biogeoquímico no meu gramado. Aquela grama que eu corto, eu devia deixar ali. Daí a grama vai sofrer decomposição, primeiro por animais, né? Ácaros, colêmbolos, diplura, protura, e assim minhocas, e assim por diante. E daí ela vai voltar para o solo, e a grama vai se alimentar daquilo. Isso seria um ciclo, se não perfeito, quase perfeito. Agora, quando a gente varre a grama e coloca lá fora na rua para a prefeitura levar embora, a gente quebra esse ciclo. E daí, de vez em quando, a gente tem que colocar terra em cima da grama. Para o quê? Colocar mais nutrientes. Colocar adubo na grama. Para o quê? Colocar mais nutrientes, tá? Então, o ser humano acaba quebrando esse ciclo. Olhem aqui, ó. Ou a gente pode fazer também por excesso, né? Carência, que é o caso da agricultura, ou excesso, que é o caso da poluição. Então, quando vocês andam de carro, a queima no motor do carro de vocês, do ônibus de vocês, ou da moto de vocês, é uma combustão incompleta, porque ela não queima tudo. Alguns dos compostos que ela manda para a atmosfera, essa queima incompleta de combustíveis fósseis, são os NOx, né? Nitrato, óxidos de nitrogênio, e de diferentes formas. Ou SOx, né? Que a gente chama os óxidos de enxofre em diferentes formas. E também compostos à base de carbono, como metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Isso vai para a atmosfera. Isso pode voltar, por exemplo, na chuva, na forma de chuva ácida. Ou os fertilizantes que a gente usa, que a gente tem que aplicar muito fertilizante para a planta tirar pelo menos um pouco, né? É que nem remédio que a gente toma via oral, né? A gente sempre toma em uma superdose por corpo para absorver pelo menos um pouquinho. E daí isso pode ser lixiviado, pode ser levado até os rios. O esgoto. Esgoto, gente, tem muito nitrogênio, tem muito fósforo. É sério mesmo. Tanto que em muitos lugares do mundo se usa esgoto como fertilizante. Não é brincadeira isso, inclusive em alguns lugares do Brasil. Aquele lodo de esgoto que sai da estação de tratamento de esgoto, a gente pode usar para fertilizante. Detergentes. Alguém quer falar algo?
sem problema. Detergente, gente, lava a louça. É bom, e agora a gente está lavando muito mais louça, né? Como disse uma amiga minha esses tempos. Tem fósforo. Sabonete, tem fósforo. Shampoo, tem fósforo. Então, o que a gente faz? A gente adiciona mais no sistema, nos ecossistemas. E a gente daí está pecando por excesso, não mais por falta. Tá? Então, quais são os impactos que o ser humano pode causar nos ciclos biogeoquímicos? Por exemplo, acúmulo de agrotóxicos e metais na cadeia alimentar, eutrofização de corpos receptores. Eutrofização, vocês já viram isso, gente? Vocês já viram aqueles lagos quando tem um peixinho com a boca para fora tentando respirar? O que aconteceu? Ali no lago, com certeza, tem muito nitrogênio e fósforo. Tem muito nitrogênio e fósforo, as bactérias da coluna de água vão achar lindo, maravilhoso, fantástico. Elas vão aproveitar aquilo para crescer e se reproduzir, daí elas se reproduzem mais, tem mais bactérias, daí vão pegar mais nitrogênio e fósforo, e quanto mais elas agem, elas são acionadas, mais oxigênio dissolvido, porque a maioria delas é aeróbia, mais oxigênio dissolvido elas tiram da água. E a água fica com pouco oxigênio dissolvido. Daí, o peixe que respira pelas guelras só oxigênio dissolvido na água, ele tenta pegar oxigênio de outro lugar, por exemplo, da atmosfera. Só que daí ele morre afogado, né? Já viram isso? E isso é sinal de eutrofização. Contaminação da água subterrânea. Por exemplo, a Europa, a água subterrânea da Europa, 80% está contaminada com nitrato. Por quê? Nitrato é a forma, a gente já vai ver daqui a pouco, é a forma mais fácil de nitrogênio que uma planta pode absorver pela raiz. Então, o agricultor, ele aduba com nitrato. Qual que é o problema? Nitrato é um íon altamente móvel. Então, o agricultor, ele aplica nitrato, se chove, já o nitrato desce e vai até a água subterrânea. Algumas vezes não dá nem tempo da planta absorver. Por isso, hoje, a gente já faz aplicação de nitrato na agricultura, nitrogênio na forma de nitrato, parcelado. Um pouquinho agora, depois passa um tempo, mais um pouquinho, para tentar diminuir essa perda, que é dinheiro, e a contaminação da água subterrânea. Nos ecossistemas costeiros, metais em sedimentos. Gente, aqui na Baía de Paranaguá, tá cheio de metal pesado na coluna de água e no sedimento de fundo. Então, toda vez que eles vão tirar sedimento de fundo para afundar, né, os canais aonde que os navios passam até chegar no porto, né, atracar no porto, eles vão liberando mais metal pesado, mais metal pesado. Esse metal pesado vem principalmente da pintura dos navios. Olha, o que a gente faz na Amazônia? Desmatamento, garimpo. Falar para vocês o seguinte, eu já estagiei no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Já ouviram falar do INPA, gente? Eu já fiz estágio lá no INPA, há 10 mil anos atrás, mas eu fiz estágio lá no INPA, no Laboratório de Ecologia do Solo, com a doutora Elizabeth Franklin. Ela já está aposentada, mas a gente é amigo até hoje. Na Amazônia, os solos são extremamente fracos, com exceção de algumas manchas de solo lá no Acre, que tem lato-solo vermelho. A grande parte dos solos da Amazônia são lato-solo amarelo, solos fraquíssimos. Por isso que tem tanto problema na agricultura, tanta pastagem fica degradada rápido. Não é só o agricultor que faz errado, ele faz errado. Mas o solo é muito fraco. Mas, professor, como tem aquela floresta inteira? Por causa do ciclo biogeoquímico. Tem muito organismo no solo que pega toda aquela folhagem, os animais mortos,
vai decompondo rapidamente e liberando rapidamente nutrientes, tá? Então, quando você faz desmatamento lá, ciclo biogeoquímico já era. Professor, Fale. eu vi uma vez que o solo da Amazônia tem 15 centímetros e embaixo dele tem areia. Tipo, quando você desmata e perde aquela. É verdade isso ou é mentira? Depende da região, é claro, né? Mas tem bastante areia lá e tem alguns lugares com mais areia do que outros, né? Mas a areia, ela tá em todos os horizontes, tá? Desde a camada... Horizontes são as camadas de solo, né? Isso eu acho que a gente vai falar também mais tarde em uma aula no segundo bimestre. Mas, assim, a areia, ela tá espalhada por todas essas camadas. O problema é assim, o lato-solo amarelo, quando ele perde a cobertura, que a gente chama de serrapilheira, né, aquela camada de matéria orgânica em cima dele, ele sofre muito problema com a lixiviação, com a ação da água de chuva. Então ele vira o que a gente chama de sabão de caboclo, não nasce nada em cima. É muito complicado plantar lá. Por isso que os índios faziam aquelas áreas onde que eles iam colocando matéria orgânica e tal, que hoje a gente chama terra preta dos índios. Eu também já estudei a fauna do solo com terra preta dos índios, tá? Porque eles tentavam plantar e não conseguiam plantar. Os próprios índios, eles já domesticavam algumas plantas, né? Eles tinham capacidade de agricultura já há muito tempo lá na Amazônia, mas eles mesmos tinham dificuldade. Então, eles faziam grandes depósitos de matéria orgânica, cinzas de fogueira, durante centenas e centenas de anos. Hoje a gente chama isso de terra preta dos índios. Então, tem alguns lugares manchas gigantescas disso, gigantescas mesmo, de 100, 200 metros de comprimento, por exemplo, e largura também. Daí, ali você pode plantar sem problema nenhum. Mas o solo na Amazônia tem algumas manchas de solo lá, se você tirar a floresta, vira areia de praia, tem outras que viram o chamado sabão de caboclo. É muito ruim o solo da Amazônia. Gente, é sério, é muito ruim. Se fosse para escolher assim, onde que se quer plantar, fazer uma fazenda? Na Amazônia ou aqui no Paraná? Escolheria de cara aqui no Paraná, que os solos aqui são muito melhores. Ali, terra roxa, lato-solo vermelho escuro, e outros solos que a gente tem aqui no Paraná que são muito melhores. É o material de origem que vai dar diferença. Então, aqui, a gente teve milhões de anos atrás, grandes explosões de vulcões, né? Norte do Paraná, por exemplo, tinha um supervulcão, assim que quando ele explodiu, ele espalhou lava e por todo o norte do Paraná. E daí, durante milhares de anos, essa lava endureceu, virou rocha e depois sofreu intemperização e deu origem à terra roxa e ao lato-solo vermelho que a gente vê muito lá, tá? No Pantanal, projetos agropecuários sem sustentabilidade, principalmente querendo drenar aquela área, e você perde todos os ciclos biogeoquímicos, aterro, jogar esgoto sanitário industrial em rios, no solo, se altera os ciclos biogeoquímicos, e, obviamente, né, poluição do ar, da água e do solo. Um grande problema para ciclo biogeoquímico é a extração de recurso mineral, né, onde que a gente vai extraindo tudo que a gente precisa. Por exemplo, o Brasil é paupérrimo em fósforo, só que a gente precisa muito fósforo, né? O elemento fósforo é um macronutriente para tudo. Vocês vão lá na floricultura e compram aquele adubo lá, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? A gente precisa para a agricultura, a gente precisa para um monte de coisa. Muitas coisas que a gente come, bebe, tem fósforo de origem mineral.
tá? Então, se exporta de um lugar para o outro. Daí você acaba aumentando a quantidade de elementos disponíveis em um lugar e diminuindo no outro, né? Então, o ser humano pode ter uma série grande de impactos sobre o meio, né? Mas a gente também pode usar os ciclos biogeoquímicos para fazer coisas boas. Por exemplo, monitoramento da poluição. Aonde que está o nitrogênio? Aonde que está o fósforo? Aonde que está o enxofre? Em que forma que ele está? Como que é o ciclo biogeoquímico naquele ponto? E isso a gente pode monitorar todos os elementos químicos que nós introduzimos no meio. Perdão, a chamada poluição, né? A gente pode, através dos ciclos biogeoquímicos, estabelecer técnicas de manejo e produzir o que a gente precisa produzir. Eu já falei para vocês, hoje a gente está introduzindo, está tendo uma nova visão na agricultura, principalmente na Amazônia, onde que a gente tem agroecossistemas, sistemas agro-silvipastoris, onde que a gente mistura agricultura com plantio de essências florestais, de árvores, com pastagem, pode ser tudo junto, pode ser em épocas diferentes, rodízio, né, rotação. Como que a gente faz isso? Na louca? Não! A gente estuda os ciclos biogeoquímicos daquela região. Qual que é a melhor situação para aquela região? Daí eu posso produzir comida, eu posso produzir, né, comida vegetal, comida animal, eu posso produzir madeira, eu posso produzir uma série de coisas a partir do conhecimento dos ciclos biogeoquímicos. Determinação e controle de perda de fertilizantes. Eu sempre falo, gente, o agricultor, ele não quer poluir o meio, ele quer produzir, né? Só que o que é que acontece? Não sabe fazer direito, não tem conhecimento, por exemplo, dos ciclos biogeoquímicos, ele vai perder fertilizante. Mas fertilizante é caro, ele não quer perder. Então, hoje a gente está introduzindo uma nova ideia de usar os ciclos biogeoquímicos para aproveitar melhor os fertilizantes. Uso racional de recursos hídricos, uso racional de minerais e, principalmente, né, o tal do controle do aumento do CO2, o dióxido de carbono, que é o base, né, o gás básico, na atmosfera. Então, quando se fala, por exemplo, de capturar CO2 da atmosfera, eu vou plantar para capturar CO2 da atmosfera. O que eu estou fazendo? Um ciclo biogeoquímico. Né, que as plantas vão pegar o CO2 da atmosfera, usar o carbono para a sua estrutura. Né? O que eu estou fazendo? Um ciclo biogeoquímico. Né? Então, hoje, a gente vê os ciclos biogeoquímicos não como mais um ponto que o ser humano só quebra esses ciclos, provoca carência ou excesso. Mas hoje, a gente já está estudando ciclos biogeoquímicos de diferentes nutrientes, de diferentes elementos, não precisa ser só um nutriente, né, seja macro ou micro, mas pode ser um poluente, como mercúrio, por exemplo, né? Mercúrio não é um nutriente nem micronutriente, né? Então, a gente usa os ciclos biogeoquímicos para ajudar a diminuir o impacto ambiental daquele elemento que o ser humano introduziu ali naquele ecossistema. Vamos ver rapidamente, assim, alguns ciclos, né? Por exemplo, o ciclo do carbono, que talvez seja o mais básico, né? As plantas, junto com a energia, auxílio da energia solar, elas absorvem carbono da atmosfera. Então, elas fazem o que a gente chama de fixação de carbono pela fotossíntese em biomassa de plantas. E, gente, isto foi usado, inclusive, como crédito de carbono. Você plantar árvores, isto
quando a gente tinha o Acordo de Quioto, né, que terminou em 2012, a gente podia usar o plantio de árvores para obter créditos de carbono, né, porque ela sequestra carbono da atmosfera para a sua própria estrutura. E daí, dependendo da planta, pode ficar até centenas de anos aquele carbono imobilizado ali. Então, a gente chama que isso é um sink, isso é um depósito de carbono, né? Então, quando a gente tira a floresta, a gente está liberando toneladas e toneladas de carbono de volta para a atmosfera, que vão atuar no efeito estufa, né? Os oceanos também, o carbono, ele é dissolvido na água, e daí ele acaba sendo fixado também pela fotossíntese na biomassa de algas, de fitoplâncton. Essas algas, esse zooplâncton, fitoplâncton, né? O zooplâncton se alimenta de fitoplâncton, né? Eles, depois que morrem, vão lá para o fundo, sedimentam. E daí, durante milhões de anos, eles podem se transformar em combustíveis fósseis. A gente vai lá e tira esse combustível fóssil, queima aí, libera carbono de volta para a atmosfera, né? Essas algas, fitoplâncton, eles servem de alimento na cadeia alimentar, e daí isso pode ser liberado, assim como as plantas, né? Isso pode ser liberado de volta através da respiração, tanto pelos animais e vegetais marinhos, como pelos animais e vegetais terrestres, para a atmosfera de novo, né? Este carbono que está nos animais marinhos, também ele pode ser fixado na forma de carbonato de cálcio, e depois ele é liberado, por exemplo, através de erupções vulcânicas e etc. O carbono volta para a atmosfera. E olha aqui o que o ser humano faz, olha, queimada. Quando a gente tira uma floresta, mesmo que não queime, mas a gente vai liberar grandes quantidades de carbono de volta. O problema olha, a maior parte desse ciclo aqui, ele é natural. Uma parte do ciclo que não é natural é a queima de combustíveis fósseis. Isso que eu chamo de carbono exógeno do exterior. O resto eu chamo de carbono endógeno ou endógeno, que é aquele carbono que já está circulando, que já vai para a planta, que já vai para o animal, que vai respirar, que vai liberar CO2, etc. Esse já está circulando. O problema é quando a gente pega carbono que está lá no fundo, quietinho, sem fazer nada, daí a gente tira, queima e vai liberar um novo carbono. Tá? Por isso que, por exemplo, se você faz análise do ciclo de vida quanto ao carbono do álcool combustível, a gente diz que ele não impacta. Porque, em termos de carbono, né? Por que ele não impacta o álcool? Porque para plantar a cana, ela vai absorver muito carbono para formar as cadeias de açúcar, que depois vão formar as cadeias de álcool, tá? São produtos orgânicos, são cadeias à base de carbono. E daí eu pego e transformo essa cana-de-açúcar em combustível. Vou queimar o combustível, volta o carbono para a atmosfera. Daí eu planto mais cana, daí eu queimo, volta o carbono. Então a gente fala que depende até da planta, eu posso ter um balanço negativo. Quer dizer, aquela planta, ela absorve mais carbono da atmosfera do que ela joga quando ela é queimada por motores de combustão interna, tá? Agora, gasolina, não. Gasolina é um carbono novo, é um carbono que a gente tinha lá no fundo, quietinho, não fazia mal para ninguém, a gente retira, queima e joga carbono de volta para a atmosfera. Esse é o carbono novo ou carbono exógeno, exógeno, tá? Vocês entenderam bem a diferença do carbono que circula no sistema e carbono novo que a gente joga ali?
Entenderam bem, pessoal? Entenderam? Pelo jeito entenderam. Então, Pergunta. fale. Então, resumidamente, o ciclo do carbono faz a regulação do clima e do ar também, né? Também, é claro que tem muitos outros fatores, tá? Tem muitos outros fatores. O grande problema é que a gente coloca carbono que não circulava naturalmente, tá? Que não circulava. Ah, mas você pode dizer assim, professor, a gente faz álcool combustível para os nossos carros a partir da cana-de-açúcar. Mas se eu não produzisse cana-de-açúcar, não ia ter esse carbono. Ia, porque as plantas morrem. O que a gente faz é aumentar a velocidade do sistema inteiro. Então, quando a gente pega a cana, faz álcool, queima nos nossos motores, libera CO2, a gente faz isso muito rapidamente. Mas rapidamente a gente já planta mais cana, já aproveita a cana e assim. Então, o que o ser humano faz? Neste caso, a gente só acelera, mas a gente não aumenta a quantidade de carbono na atmosfera. Com combustível fóssil, a gente aumenta a quantidade de carbono na atmosfera, tá? Então, são duas coisas bem diferentes, tá? O ideal é que a gente acabasse com combustível fóssil, tá? Gente, esse era o ideal, que a gente usasse combustível a partir de biomassa. O meu avô, pai da minha mãe, aqui em Curitiba, lá na década de 30, até a Segunda Guerra Mundial, ele já estava aqui, ele veio no começo do século XX para cá, mas ali no começo da Segunda Guerra Mundial, eles tinham pouco combustível à disposição. Então era muito comum carro a gasogênio, carro a lenha, é sério. Eles tinham um sistema onde que a lenha era queimada com baixa tensão de oxigênio e formava um gás combustível. Até hoje a gente usa isso, mas com uma tecnologia muito melhor, muito mais eficiente. Formava um gás combustível, era injetado no motor como se fosse gasolina, quase como se fosse gasolina. Daí aquele gás combustível pegava fogo, explodia, né? Motor a combustão interna e fazia o motor rodar. Então eles andavam de carro com madeira dentro do carro para alimentar, mas não era motor a vapor, tá? Vapor você queima a madeira, forma fogo, o fogo esquenta a água vira vapor e esse vapor é injetado no motor para girar. Gasogênio é diferente. A madeira era queimada com baixa tensão de oxigênio e formava um gás combustível. A queima era diferente. E daí esse gás combustível era usado como se fosse gasolina, né? Eu não sei se vocês sabem, a gasolina ela é vaporizada dentro do motor, que daí as velas do motor dão aquela injeção, como se diz, uma faísca, e a faísca faz o vapor da gasolina explodir, expandir, daí gira o pistão e daí dá movimento da roda, tá? É bem diferente. Então, como a gente estava falando, no ciclo do carbono a gente pode provocar o efeito estufa, né, aumentando os gases na atmosfera, mas a gente também pode trabalhar os serviços ambientais. E isso eu já tenho trabalhos junto com alguns colegas mostrando serviços ambientais dos organismos do solo, né? Mas entre os serviços ambientais, que são aqueles serviços que a natureza, o meio ambiente e seus organismos, né, fazem para a gente. Por exemplo, captura de carbono. Quando a gente planta mais árvores, principalmente árvores de vida longa, a gente vai retirando o carbono, porque ele respira CO2, pega o carbono e coloca na sua estrutura física. E isso pode ajudar na regulação do ar, na regulação do clima, e até fornecimento de combustíveis fósseis é um serviço ambiental também. Não só combustíveis fósseis, mas combustíveis de biomassa para a gente. O ciclo do nitrogênio talvez seja um dos ciclos mais importantes que existem, né? Nitrogênio, gente, existe em todos os organismos, vivos ou mortos. Na gente tem nitrogênio,
tá? E o nitrogênio ele pode estar em várias formas diferentes. Aqui fala de modo mais geral, mas eu vou mostrar de modo mais específico. Então, quando um organismo morre, seja um animal, seja uma planta, e ele começa a ser decomposto por outros animais, por outros micro-organismos, ele sofre o processo chamado de amonificação. Aquele nitrogênio que está na forma orgânica, tá? Por exemplo, ligado a carbono, ele vai se transformar em NH4+, e NH3, amônia e amônio, tá? Daí, tanto a amônia quanto o amônio, eles vão sofrer por um micro-organismo específico, eu já vou mostrar para vocês, o processo de nitrificação, que é transformar NH4 em NH3, em nitrito, NO2, depois em nitrato, NO3, tá? Então, daqui, ó, de amônio para nitrito e para nitrato é um nitrificação. Ele é subdividido em 2 sistemas. Primeiro a transformação em nitrito, depois a transformação em nitrato. Mas o conjunto dos dois é nitrificação. O contrário pode acontecer, o nitrato se transformar em nitrito e se transformar em amônia e amônio. Daí é o que a gente chama de denitrificação ou desnitrificação. A questão é que o nitrato é a forma mais fácil das plantas absorverem nitrogênio. Então, daí o nitrato vai servir de assimilação, assim como amônia e amônio, tá? Então, as plantas, principalmente, elas vão obter nitrogênio na forma de nitrato, amônia e amônio, tá? Este nitrato também pode sofrer desnitrificação, mas não indo para nitrito, nem amônia ou amônio, mas ele pode ir na forma de gás, como N2 ou N2O, tá? Gás nitrogênio ou óxido de nitrogênio, tá? E daí ele fica na atmosfera. Vocês sabem que 72% da atmosfera, mais ou menos, é feita de nitrogênio. Não é oxigênio, a maior parte da atmosfera, é nitrogênio, tá? Então, ao longo da evolução dos ecossistemas, surgiram alguns micro-organismos, já vou mostrar para vocês, que têm a capacidade, algumas bactérias, de pegar esse nitrogênio do ar, na forma principalmente de N2, e fixar biologicamente no solo, tanto em trabalho conjunto com plantas, quanto em vida livre, né? E daí ele transforma em amônia, e o ciclo começa tudo de novo. Calma, gente. Ó, aqui eu tenho um outro desenho, um pouquinho mais complicado para vocês do que o anterior. Só estudando, lendo bastante. Então, eu tenho nitrogênio do ar, N2, ele sofre fixação, primeiro por bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes leguminosas. Bom, vocês sabem mais do que eu o que é uma leguminosa, né? Vamos dar exemplo do dia a dia. Feijão e soja são leguminosas, né? Então, tem algumas bactérias que vivem em simbiose com raízes de leguminosas. Essas bactérias vão pegar nitrogênio do ar. Lembrem-se que no solo também tem a atmosfera do solo. Não é só sólido, tem água e tem ar dentro do solo. E daí elas vão transformar em amônia, amônio e vão translocar nitrogênio para a planta crescer. Tem algumas bactérias que são de vida livre, tá? E elas vão fixar nitrogênio do ar, N2, diretamente no solo, principalmente na forma de amônia, né, NH4. Daí eu tenho os nitrificantes que vão fazer a nitrificação, transformar amônia em nitrito, e os nitrificantes que vão transformar nitrito em nitrato, tá? Daí o nitrato ele é absorvido pelas plantas, assim como o nitrogênio fixado por bactérias, ou eles podem sofrer desnitrificação e ir para o ar.
Desnitrificação é sempre perda do nitrogênio para o ar, tá? Ou perda do nitrogênio, ou do nitrato voltando a nitrito, voltando para amônia, tá? E daí as plantas morrem, elas vão ser decompostas por fungos e bactérias até chegar na forma de amônia. Daí vai sofrer nitrificação de novo, assimilação pelas plantas, desnitrificação. Daí o nitrogênio do ar vai ser fixado por bactérias em leguminosas ou em vida livre e assim por diante, tá? Então eu vou falar para vocês, assim, Brasil foi pioneiro numa coisa. Hoje a gente não aplica mais nitrogênio na cultura da soja. A gente produz 100 milhões de toneladas de soja por ano, somos os maiores produtores de soja do mundo e não aplicamos mais adubo mineral com nitrogênio na soja. Alguns agricultores fazem bem no comecinho uma quantidade pequena que a gente chama de startup, onde que as sementes ainda não se desenvolveram, as raízes, né, a partir das sementes, então não tem simbiose, não tem esses nódulozinhos com bactéria. Hoje, a gente produz essas bactérias em fábricas, aqui na região de Curitiba tem uma, a gente produz essas bactérias em fábrica, compra um saquinho, e não é caro, não sei qual que é o preço agora, mas não é caro, a gente mistura esse saquinho com as bactérias, o conteúdo do saquinho, com as sementes e planta. E quem foi o grande pioneiro nessa tecnologia foi a Embrapa Agrobiologia, lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio, em Seropédica. Eu já fui lá, tenho muitos amigos que trabalham lá, mas foi uma pesquisadora chamada Johanna Dobereiner. Ela foi tão importante, que ela já morreu, infelizmente. Eu conheci ela, tive esse prazer de conhecer. Ela foi aventada para ganhar prêmio Nobel de Química, por causa do trabalho que ela fez com bactérias fixadoras de nitrogênio em leguminosas. E no final da vida dela, ela começou a estudar bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, de vida livre, principalmente para usar em cana-de-açúcar, milho, etc. Gente, hoje nós economizamos bilhões de dólares em adubo nitrogenado aqui no Brasil e economizamos muita poluição do solo, poluição da água subterrânea, poluição de corpos de água superficiais, porque hoje a gente aplica muito pouco nitrogênio, tá? Então, este é um uso prático do ciclo biogeoquímico para o ser humano, tá? Isso é muito importante. A gente tem que conhecer ecologia, como ocorrem as coisas, até para a gente usar com o menor impacto ambiental possível, tá? Impacto ambiental e impacto econômico também. Então, eu falei do processo de amonificação, olha, pegar nitrogênio do ar e transformar em amônio, né? Temos algumas bactérias de vida livre, como Azotobacter e Clostridium, levando em conta que Clostridium é um micro-organismo anaeróbio, né? Ele respira outras coisas que não oxigênio. Alguns, como do grande grupo Rhizobium, isso não é mais um gênero, é um grande grupo. O gênero principal que faz simbiose com raízes de leguminosas são os Bradyrhizobium. E algumas cianobactérias, inclusive dentro da água, em simbiose com algumas plantas aquáticas, aquelas flutuantes, como Anabaena e Nostoque. Já a nitrificação, que é transformar a amônia e amônio, né? NH3 também, em nitrito e depois em nitrato. A gente tem as nitrosomonas, que transformam amônio em nitrito, e o nitrobacter, que transforma nitrito em nitrato. Gente, nós já estamos tentando produzir isso em laboratório, para até aplicar e melhorar a ciclagem de nutrientes
em alguns sistemas para evitar adubação, mas é muito difícil ainda produzir isso em laboratório. Agora, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, como do grande grupo Rhizobium aqui, isto a gente já produz assim de forma industrial. E o processo de desnitrificação, né? Pegar o nitrato e transformar em N2, N2O, ou aqui mesmo voltar de nitrato para nitrito, para amônia. Isso quem faz é principalmente Pseudomonas. Pseudomonas, gente, é um grupo, inclusive a Pseudomonas aeruginosa, né, que é um micro-organismo patogênico, é um grupo, assim, extremamente importante para qualquer ecossistema, tá? Mas pode ser, inclusive, patogênico para o ser humano. E, finalmente, o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é meio complicado. Ele tem muito menos, vocês viram aqui que o ciclo do nitrogênio, ele tem muitos pontos biológicos aqui, né? O ciclo do nitrogênio é um ciclo biológico, praticamente, né? A gente chama ciclo biogeoquímico, né? Porque é um elemento químico que vai ciclando, mas ele tem muita influência de organismos vivos, principalmente bactérias e plantas. Mas o ciclo do fósforo não. Ele tem a geologia, ela tem uma importância muito grande do ciclo de fósforo, né? Então, aqui, a gente pode dividir em terra firme e nos oceanos, tá? Um organismo morre, ele vai sofrer decomposição e vai liberar fósforo na forma de fosfato inorgânico dentro do solo, tá? Nos oceanos, a gente também tem fósforo, aqui é fósforo orgânico, né? Só que quando ele chega no solo, ele se torna inorgânico, né? Ele vai se ligar com outros elementos que não o carbono. Nos oceanos, a gente tem grandes fontes de fósforo nos organismos vivos. Quando eles morrem, aquele fósforo se torna inorgânico. Ele pode estar na coluna de água, tá? Ou ele pode ir para as regiões mais profundas e se depositar lá nos sedimentos. Hoje, o maior disparado, o maior depósito de fósforo são os fundos dos oceanos. Mas já tem mineração desse fósforo, que retira bem pouco. Movimentos tectônicos, né, das placas podem liberar esse fósforo, tanto para a coluna de água quanto para o solo, né? O fósforo que dos continentes que vai para os rios, por exemplo, ele vai até os mares, e assim por diante. Eu tenho uma série grande de possibilidades. O guano aqui, por exemplo, né? O guano, o que é? Fezes de certos pássaros. Então, lá no Peru, na costa do Peru, por exemplo, onde eu tenho colônias de milhões de pássaros, que já há milhares de anos vêm para o mesmo local. Então, eles fazem as fezes deles ali, são riquíssimas em fósforo, tá? Mas da onde vem esse fósforo? Dos peixes que esses pássaros caçam nos oceanos. E daí eles vão assimilar uma parte e jogar outra parte na forma de fezes. Então, hoje a gente retira muito adubo à base de fósforo de guano, entre outras coisas. Gente, e assim a gente pode ir adiante, sabe, assim, ver outros ciclos, ver outras nuances dentro de cada ciclo. A gente poderia dar uma disciplina inteira disso. O que é importante? Primeiro, ciclo do carbono, do nitrogênio e do fósforo. São os 3 ciclos mais importantes que a gente tem de elementos naturais aqui no nosso planeta. Tanto do ponto de vista pros ecossistemas, quanto do ponto de vista pro ser humano, tá? Quando vocês escovam dente, lavam louça, tomam banho, passam shampoo no cabelo, tem fósforo. Da onde que vem esse fósforo? Fósforo é necessário para a fórmula, tá? Muitas das nossas comidas têm fósforo. Da onde que vem esse fósforo? E assim por diante. Então, a gente faz parte integrante desse ciclo. O que a gente tem que tomar cuidado? Não retirar em excesso.
não deixar que falte, dê carência. Então, hoje a gente está estudando cada vez mais aprofundadamente, como a Johanna Duberheiner fez já há 40 anos atrás, o ciclo do nitrogênio, para a gente poder impactar cada vez menos e, por que não, dar até lucro financeiro para o ser humano. Por isso que a Johanna Duberheiner foi aventada para o Prêmio Nobel de Química, né? E também, acho que até para o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, tá? Porque ela diminuiu muito a quantidade de poluente através da adubação mineral que a gente introduz na agricultura. No Brasil, hoje, a gente deve economizar, assim, uns 5 bilhões de dólares por ano em adubo nitrogenado, porque a gente aproveitou um ciclo biogeoquímico natural, tá? Isso é algo inacreditável. E o Brasil é líder mundial nisso, tá, gente? Graças aos trabalhos da Johanna Duberheiner. Ela já faleceu, mas deixou descendentes por todo o Brasil e fazendo trabalhos de altíssimo nível. O professor Pedrosa, aqui no Departamento de Bioquímica da Federal, Elvésio Poli, lá na Embrapa Agrobiologia, e outros, entre diferentes especialistas, tá? Vamos começar a pensar os ciclos biogeoquímicos de forma diferente, tá? E tem que prestar atenção também que em cada ecossistema ele vai ter maior importância em um ponto, maior importância no outro ponto do próprio ciclo biogeoquímico. Certo, pessoal? Nossa, 10 horas. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Nada? Tranquilo. Tudo certinho? William, tem pergunta, William? Não? Não, professor. Eu queria ter contato do WhatsApp, ou se eu posso entrar em contato por e-mail mesmo, o que você prefere? Eu prefiro por e-mail. Você não fica chateado comigo, não, William? Por favor, mas eu prefiro por e-mail. Não fico, não. Tem o Eu deixei o... Professor, o seu e-mail tá... Eu deixei todos os e-mails na descrição do grupo dos professores. Daí é só ir na descrição do grupo da sala que tá lá. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Não fiquem bravos comigo. É que eu tento deixar meu WhatsApp para a vida mais particular, assim, tá? Não fiquem chateados comigo. E te chamar para tomar uma cerveja, professor? Então, vida particular, né? Bom, daí a gente conversa. Mas qual cerveja também, né? Qual cerveja? Gente, eu queria que vocês tomassem mais 5 minutinhos só para ir lá na atividade de frequência, já responder, já ter a atividade de vocês. E queria lembrar que daqui 2 semanas vocês têm que entregar o trabalho, tá? Por favor, prestem atenção nisso. A importância do estudo da ecologia para a reintrodução do... Tá bom, pessoal? Não se esqueçam do trabalho. Esse trabalho a gente não vai ter que apresentar, não, né? Só entregar. Não, certo? Só entregar. Porque tá com medo? Eu morro de medo de apresentação, professor. Não nasci para isso. Então, Gabriele, semestre que vem nós vamos fazer um trabalho para apresentar, tá bom? Tá bom. Não, falando sério, eu até tive com uma turma hoje de manhã, lá da medicina, uma apresentação, e eu estava conversando com eles que é importante vocês perderem esse medo, perderem, sabe, esse receio, porque vocês vão ter que apresentar. Eu não vou ser professora, mas, por exemplo, você pode ir num congresso, eu vou trabalhar em empresa, pode ter que apresentar algo para o chefe. Então, uma hora ou outra vai cair no nosso colo alguma coisa assim, tá? Então, Gabriela, assim, só para te deixar descansada, eu tinha pavor de apresentar. Eu literalmente me mijava inteiro, tá? Eu não dormia, e hoje eu não tenho mais problema nenhum. Me acostumei, eu fui me forçando cada vez mais a melhorar nesse quesito, né? Principalmente o modo como você encara as coisas. Se você encarar como
Não, tudo gente boa que está me assistindo. Nós vamos trocar uma ideia aqui. Vocês acham o quê? Quando um professor entra numa aula? Pior medo do professor é o aluno ficar questionando o professor, né? A gente também tem medo. Mas a gente tem que se preparar. A gente pode dizer, olha, isso daí eu não sei. Então, é a maneira com que você se prepara e você encara as coisas, você resolve esse medo aí, tá? Tá bom, Maria Gabriela? Voltando ao trabalho, só um integrante do grupo tem que postar no AVA, certo? Isto, não precisa cada integrante postar, só um, e daí eu vejo ó, no próprio trabalho a lista e dou nota, tá bom? Então, era só para garantir se eu Tá. tinha entendido certo. Só. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu quero me despedir de vocês por hoje, pedindo novamente desculpas. Realmente foi a primeira vez que caiu o sistema, assim, desse jeito. Foi, nossa, fiquei desesperado aqui. Até meu filho desceu aqui no meu escritório, ver o que estava acontecendo comigo, até deu uma ajudinha. Vocês não viram, porque eu estava fora do ar. Tá? Então eu peço desculpas, agradeço a compreensão e a paciência de vocês comigo hoje, que foi até às 10 horas, que é a aula normal, né? Se fosse presencial, eu garanto para vocês que até 10 horas. Certeza absoluta. Tá? Imagina. Pessoal, brigadão. Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem. Obrigado. Quero ver todos aí. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite para vocês também. Tudo de bom.